Olá, olá, meu povo, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, o segundo desde o meu retorno na semana passada. Quero agradecer muito quem assistiu o meu primeiro vídeo, foi muito legal ter vocês de volta, comentando, curtindo, muito obrigada mesmo. Para quem não viu, recomendo ir lá, dar uma olhadinha, confere sobre o assunto, porque hoje a gente vai continuar, quer dizer, eu vou continuar aqui falando um pouquinho sobre o mesmo assunto do vídeo anterior. Semana passada eu comentei um pouco do motivo de eu ter saído do Instagram, né? Muito, assim, o estopim foi realmente a questão da sobrecarga na minha maternidade, sobre sobrecarga de informação e aumento do sentimento de culpa. Enfim, isso me pesou muito e foi o estopim para eu resolver sair de vez. Eu falei sobre isso mais a fundo no vídeo anterior, então vão lá conferir, por favor. E hoje eu quero conversar um pouquinho, né, até desabafar, na verdade, um pouco sobre a questão do vício mesmo, né, nas redes sociais. Vou contar um pouquinho como surgiu todo esse problema, as consequências que eu tive e tenho, né, e como eu lido com isso, os conselhos que eu encontrei pesquisando mais a fundo. Mas antes de mais nada, não se esqueça de curtir o meu vídeo aqui, tanto esse como o outro. E se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, beleza? Aqui no meu canal, para quem está assistindo pela primeira vez, eu sou mãe, sou esposa, sou uma brasileira morando na Itália há quase 7 anos. Então, aqui eu vou trazer um pouquinho de vida na Itália, algumas reflexões, trocas de experiências, vivências, enfim. Para quem gosta desse estilo, acho que vai ser bem legal para me acompanhar. Então, se inscreve aí e me ajude. Não esqueça de compartilhar também. Bom, como todo bom millennial, a gente, né, cresceu assistindo televisão dentro de casa. E o meu contato com a TV, sim, tive durante a vida toda. Hoje menos, mas na infância era uma coisa bem constante. Eu me lembro de preferir assistir televisão, assistir desenho, filme, enfim, do que brincar. Eu sempre fui uma criança mais introvertida, mais tímida, e eu me sentia melhor assistindo TV em casa do que saindo para brincar com outras crianças. Era mais confortável para mim. E eu me lembro de gostar muito mesmo, assim, de assistir filmes repetidamente, muitas vezes. Umas 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes. Eu acredito que eu tenha assistido Rei Leão no mínimo umas 40 vezes. Acredito que isso é comum, né, na infância, gostar de alguma coisa e assistir repetidamente. Mas, não sei, eu vejo isso como excessivo no meu caso. E muitas vezes eu preferia a TV mesmo do que o próprio brincar dentro de casa mesmo sozinha. Eu lembro disso, eu lembro da minha mãe sempre falando, vai brincar lá fora, ou vai brincar com alguma outra coisa, sai da TV um pouco. Isso tanto na primeira infância, lembro menos, acredito que eu brincava mais do que assistia TV na primeira infância, mas assim, quando eu já era mais grandinha, com uns 8, 9, 10 anos, eu gostava muito mesmo de ver TV, ver desenho, assistir filminhos. Era o meu hobby principal, assim, assistir filme. Era o auge. E assim foi, entrando na pré-adolescência, começando a assistir mais novelinhas adolescentes, Malhação, o de sempre, né? Que os millennials já estão acostumados. Rebelde. Quem nunca assistiu Rebelde? Gostava, não me julgue. Gente, até a Escravizaura, eu era fã da Escravizaura. Eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos. Eu era fãzaça, eu amava uma novelinha, Usurpadora, Pérola Negra, qual mais? Gente, várias. Assisti, eu acho que todas as novelinhas do SBT.
as da tarde, as mexicanas. Gente, amava a novela mexicana até hoje, né? Eu amo novela mexicana. Só não assisto mais porque não tem mais o contato com a TV brasileira. Senão estaria assistindo. Até porque aqui na Itália, né, eu cheguei a assistir umas novelinhas também, no começo, quando eu assistia mais TV, pra me ajudar com o italiano, e eu viciei total, assim, eu amava as novelinhas. Tinha uma turca muito boa. E aí, nesse período, comecei a ter mais contato com o computador também. Eu já tinha, né, desde criança. E aí, quando surgiu a internet, de fato, enfim, desandou total, né? Mas quando eu era criança eu já gostava também de entrar nos sites pra jogar joguinhos, enfim, online. Mas a internet de escada não ajudava muito, né? No vício. Então não era tão frequente assim. Mas aí na pré-adolescência, adolescência, o negócio se intensificou mais, né? Com MSN, Orkut. Aí eu comecei de fato a ter os hábitos mais de vício mesmo, assim, de estar o tempo todo conectada quando tá em casa, né? Porque o computador ainda era uma coisa mais administrável na nossa vida, porque não cabia no bolso e era só aquele momento que você estava em casa sem fazer nada. Não dava para fazer uma dupla tarefa com o computador, né? Mas Orkut, gente, eu amava o Orkut, o MSN. Minha adolescência inteira foi baseada nisso. Eu comecei a namorar pelo MSN, meus caros. Sim, meu marido me pediu em namoro pelo MSN. Não sei se todos sabiam disso. Mas essa é a geração millennial, né? A gente começa relacionamento e termina relacionamento pela internet. E sim, eu me lembro de passar horas no computador, conversando, trocando depoimentos no Orkut, quem se lembra? Era muito legal. Você não quer ajudar a mamãe? Se for pensar por esse lado, ainda era uma coisa mais saudável, né, do que hoje. O MSN ali, no estilo comparado ao nosso tempo, seria o WhatsApp. E o Orkut, a rede social da época, seria o Instagram. Mas era muito legal. Se o Orkut reaparecesse, eu acho que eu teria o meu perfil de volta, porque eu gostava muito. Então, mas aí que começaram os problemas, né? Porque, querendo ou não, já era um vício na época. E aí foi progredindo, e aí na época da faculdade começou com o Facebook, e nessa mesma época surgiu a Netflix. E aí surgiu o vício em séries, que eu já tinha, na verdade, antes da Netflix ainda, porque eu baixava pela internet. Mas era mais difícil, né? Você tinha aquele trabalhão todo de horas baixando um episódio de uma série. E pra assistir depois, né? Era mais difícil ser viciado em série nesse nível, assim, de passar horas e horas e à noite assistindo uma série. Começou mais com a Netflix mesmo. E então, eis que surgiu o Instagram, que quando surgiu até que também não era tão problemático. Nessa época as mídias ainda não tinham essa questão de ser infinita, né? Eu seguia, sei lá, X pessoas no Instagram e aparecia só as coisas que essas pessoas postavam, não aparecia o que o resto do mundo postava no feed. Era só aquilo e pronto, acabou. O que a última pessoa tinha postado no dia, acabou, não tinha mais o que ver. Então, depois que começou essa coisa de ser uma linha do tempo infinita, eu acho que começou o problema de verdade aí, né? Eu até comentei, né, no outro vídeo, que uma das estratégias que eu tinha tido era parar de seguir várias contas, todas as contas. Eu seguia, sei lá, umas 40 pessoas no máximo. Mas não adiantava, porque a questão do algoritmo me mandava publicações infinitas, assim, sobre o meu interesse. Então, não adiantou muito eu parar de seguir as pessoas. Ajudou em outras questões, sim, de eu perder tempo vendo coisa inútil, enfim, sei lá, coisas que não me interessavam. Mas a questão de ser
uma coisa que você vai deslizando, deslizando, deslizando sem ter fim, não parou, né? Não acabou ali. Então, quando eu via que eu tava assim, num extremo de passar muitas horas perdendo tempo, muitas horas do meu dia, quando eu tinha tempo, né, pra isso, e eu percebi que tava me fazendo mal, que tava me dando ansiedade, eu resolvia passar um tempo sem, eu passava uma semaninha, passava alguns dias sem entrar. Eu utilizei alguns aplicativos também de bloqueio de tempo no aplicativo. Que mais? Usei, acho que foi isso mesmo, a própria aplicação do Instagram, o aviso lá, né, de limite de tempo que você alcançou, usei isso também. Mas nada disso adiantou de fato. Até porque quem é viciado em tela vai passar para outra coisa, entendeu? E no meu caso era esse, eu saía do Instagram, ok, passava aquela semana sem acessar a rede social, mas sei lá, passava pra Netflix, voltava pra Netflix e ficava ali assistindo séries, assistindo filmes, ou ficava em site de compras, tipo na Shein, na Temo, a Amazon, enfim. Ficava ali perdendo tempo. Ok, é um outro estilo de perder tempo na tela. Mas é sempre um vício, né? Era sempre uma necessidade de estar ali vendo novidade, vendo novidade, vendo novidade o tempo todo. E esse é o problema que eu continuo tendo mesmo sem Instagram, sem estar presente no Instagram. Por quê? O vício não foi resolvido. Né? O vício é hábito, então esse hábito que eu tenho desde a minha infância de estar na frente de uma tela consumindo estímulo não vai ser resolvido assim de um dia pro outro. Eu já tô consciente disso. Então, o que aconteceu? Eu saí do Instagram, vim pro YouTube e comecei a assistir vídeo e podcast também, eu sempre gostei bastante, que é um outro estilo também, mas acho que dos males é o menor. Mas o YouTube começou a me prender também. E o último vício meu era ficar assistindo, ouvindo vídeos sobre investigação criminal. O que também começou a me afetar, porque não faz bem você ficar escutando notícia e reportagem de crimes o dia todo, todo dia. Então estou ainda com os efeitos disso, a pensar coisas ruins o tempo todo, que alguma coisa ruim pode acontecer comigo, com a minha família, enfim, várias coisas ruins passando pela cabeça. Então, já parei de seguir, já me desinscrevi de vários canais que eu estava seguindo e sempre aperto em não recomendar esse assunto. E é isso aí. Tô parando com isso também, não quero mais ver esse tipo de conteúdo. E as consequências disso tudo, né, gente? Ao contrário, amor. Até antes das redes sociais, eu acho que as consequências a gente conseguia lidar bem, né? Conseguia ter uma vida mais tranquila e saudável. Depois que a rede social se tornou como é hoje, eu comecei, sim, a me sentir mais ansiosa, ser uma pessoa mais ansiosa, coisa que eu não tinha antes. Às vezes tinha só ali no momento que tava rolando o feed do Orkut, nem lembro como se chamava o feed do Orkut. Talvez uma ansiedade momentânea ali, né, esperando comentários, esperando trocar figurinhas ali, depoimentos, eu não lembro direito os termos. Mas depois passava, e aí vida que segue. Já com o Instagram, eu senti que começou a piorar muito essa questão e se arrastar ao longo do dia, mesmo quando eu não estava no celular. Eu comecei a sentir uma ansiedade muito intensa, assim, que eu nunca tinha tido antes. Então, também culminou ali no fato que eu comentei no outro vídeo sobre começar a me culpar, várias coisas assim que influenciavam na minha rotina e no meu dia a dia. E aí juntou tudo e saí de fato do Instagram.
Acredito que o nível de informação que a gente recebe, né, é uma bomba de informação todo dia, toda hora, todo minuto. Se um shorts do YouTube tem 30 segundos e você passa 5 minutos assistindo esses shorts, quantos vídeos você não assistiu? Façam as contas aí, eu não sou de exatas. Enfim, é muita informação para pouco tempo. E o nosso cérebro não foi projetado para isso. É muita informação para ser absorvida. O que é muito diferente de quem estuda o dia inteiro. Como eu estudava o dia inteiro na faculdade e no ensino médio, era uma rotina muito intensa de estudo. Era muita informação. Mas era uma coisa muito diferente, porque era informação que você precisava estudar e voltar e reler e memorizar. Coisa que a internet a gente não faz isso, a gente não fica voltando para lembrar o que a gente viu e estudando e mastigando tudo que a gente viu anteriormente. Não, eu não lembro praticamente do vídeo que eu assisti há 3 horas atrás, não lembro mais dos vídeos que eu assisti hoje. E aí, outra consequência também é essa questão da dupla tarefa, né? Porque, às vezes eu tô até consumindo uma informação de qualidade, uma coisa mais substanciosa, né, pro meu cérebro. Mas eu tô ali na dupla tarefa sempre. Eu tô lavando uma louça, tudo bem que agora faz parte do meu dia a dia, vou comentar já. Mas sei lá, tô fazendo alguma outra coisa, cozinhando. E estou sempre escutando alguma coisa, enchendo meu cérebro de informação. Isso piorou bastante, né, depois que me tornei mãe, porque eu queria realmente otimizar o tempo que eu tinha disponível. Então, na hora da soneca, eu tava ali escutando alguma coisa para fazer dormir. Às vezes eu queria aproveitar o tempo para ler e eu não conseguia. Então, eu comecei a aumentar a questão da dupla tarefa e parei de ler. Justamente porque eu queria otimizar o meu tempo. Então, isso é uma coisa que vai afetando muito a nossa concentração também, né? A gente não tá ali focado numa coisa só, estamos tentando dar conta, o cérebro tá tentando dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. E o nosso cérebro não foi feito para ficar assim o dia inteiro, né? Todos os dias da semana e do mês. É bem complicado, porque o tempo que ele precisa para descansar, eu não dava, né? Não dou, na verdade. Ainda tô trabalhando isso. O tempo que o cérebro precisa para ruminar as informações do dia, para ter um tempo de nada, de pensar em nada, de só memorizar, né? O tempo em que o cérebro não está trabalhando, ele está, na verdade, trabalhando as informações que já foram adquiridas durante o dia, anteriormente. Então, a gente não dá mais essa oportunidade do cérebro amadurecer as coisas dentro dele. Então, a longo prazo, a tendência é a nossa memória ficar cada vez mais deteriorada, né? A capacidade de memorizar as coisas e a concentração do mesmo jeito. A gente não consegue mais focar em leitura, não consegue focar mais em alguma atividade de maior concentração, que requer mais foco. E isso vai se arrastando a longo prazo, né? É uma consequência de longo prazo, eu diria. E o que já se tem estudado também é uma outra consequência bem grave, eu diria a mais grave de todas, que é a consequência emocional, que as redes estão gerando nas pessoas. Eu acredito que em mim também teve algum fator aí também mais emocional, a longo prazo, né? Estava lendo esses dias sobre assídia. Se vocês tiverem curiosidade de entender, eu nunca tinha ouvido sobre esse termo. Pode se classificar tanto espiritualmente como mentalmente. Essa característica, né? Esse comprometimento emocional. E é bem interessante.
essa descrição do que é esse termo assídia. Eu tô até pensando em gravar um vídeo conversando sobre isso, porque é uma coisa que eu tenho experimentado também nos últimos tempos. E eu descobri que realmente pode ser assídia o que eu tenho vivido e experienciado, principalmente na parte espiritual, nesses últimos anos. Mas se vocês tiverem interesse, comentem aqui embaixo para eu fazer o vídeo sobre isso. Bom, então em resumo, as consequências de imediato quais são, né? Que eu tive, pelo menos. Ansiedade, irritabilidade, um certo medo também, né? Dependendo aí do conteúdo consumido. Acredito que esses foram os principais. Culpa também, né? Na questão da maternidade. E foi isso. E a longo prazo, essa questão da memória, da concentração, que foram comprometidos. E emocionalmente, a assídia. Emocionalmente e espiritualmente, eu diria. Então, é coisa demais, né? Para lidar, é muita consequência ruim. E então, a gente tem que buscar soluções. E aí, como esse vício, né, entre aspas, ainda não está sendo classificado como uma doença, não se fala em tratamento, não existe um tratamento para vício em telas. Mas acredito que pela experiência de cada um, uma coisa vai funcionar melhor para um, outra coisa vai funcionar melhor para o outro. Para um funcione melhor tirar uns dias fora, uma semaninha aí, um período sabático das telas, das redes sociais. Para outros isso não funciona. Assim como uma droga ilícita ou lícita que seja, que tem efeitos químicos, né, no organismo, se você fica um tempo sem, e aí depois você entra em contato de novo com essa substância, é aquele efeito rebote, né? A pessoa se afunda mais ainda do que já estava antes. E no meu caso era exatamente isso que acontecia. Quando eu voltava, continuava a mesma coisa, nada mudava e às vezes até piorava, passava mais tempo ainda presa ali. E no meu caso, então, a solução, de fato, para redes sociais foi sair, simplesmente apagar e deletar da minha vida e do meu celular. Assim como um alcoólatra precisa se abster muitas vezes para o resto da vida. Eu não sei no meu caso se eu vou ficar a vida toda fora, se eu vou conseguir algum dia ter controle sobre isso. Mas até então eu prefiro estar fora. Até, obviamente, se surge uma necessidade mais profissional e ter que voltar. Que é o que possa acontecer, mas num futuro próximo. Que estou planejando aí voltar com o Pilates, vamos ver. E se for o caso, então eu vou ter que criar estratégias, desenvolver novos hábitos para realmente ter o controle sobre a situação. Já aqui no YouTube, o que aconteceu, que solução eu encontrei? Foi essa, de voltar a ser criadora e não consumidora. Então esse tem sido o meu lema, consumir menos e criar mais e consumir menos. Estou conseguindo aí já no balanço positivo? Ainda não. Ainda tenho consumido muito mais do que criado, até porque eu tô precisando, né, consumir a questão de criação de conteúdo, entender melhor como funciona, então tô consumindo bastante isso também. Mas esse tá sendo meu objetivo para me ajudar também nessa questão do vício no YouTube. Ao invés de ser só passivo ali, meu cérebro recebendo, tô ativando ele para fazer uma parte mais criativa, mais de cognitivo mesmo, né? De ativo. Botando ele para trabalhar e não só ficar ali passivamente recebendo informação e não fazer nada com aquilo. Os shorts que eu tenho feito aqui no canal tem sido mais ou menos isso também, para isso. Eu vou escutando, né, algum vídeo do meu interesse enquanto eu tô lavando louça e depois eu
faço os shorts ali, produzo alguma coisa contando o que eu estava escutando enquanto eu lavava a louça. E isso ajuda, né, na fixação da memória, ajuda a voltar, ter que relembrar o que eu escutei, trabalhar a parte da escrita ou mesmo da comunicação, que é uma coisa importante também para a gente estar trabalhando aí no dia a dia. E essas têm sido algumas soluções que eu tenho encontrado para esse problemão na nossa vida moderna. Se vocês têm sugestão de alguma outra atitude a ser tomada, atitude drástica ou simples a ser tomada, deixa aqui nos comentários o que vocês têm feito aí nos últimos tempos para ter o controle da situação, se vocês têm problema com isso. Acredito que grande maioria da população hoje tem, né, problema com isso, porque as estatísticas todas mostram que o brasileiro é um dos mais conectados do mundo, né? Passam horas e horas pregado no celular. Por isso que eu acho que cabe muito a discussão, né, para definir se essas ferramentas de redes sociais realmente são mais benéficas do que maléficas hoje em dia. É muito bom, sim. São coisas legais que a gente encontra. É muita informação de qualidade que eu encontrei ao longo desses últimos anos. No Instagram, por exemplo. Mas será que vale todo esse benefício? A parte ruim da coisa? Cabe aqui a discussão. O que vocês acham? Até porque os engenheiros têm trabalhado exatamente para deixar as redes sociais cada vez mais viciantes, né? E eles trabalham para isso, eles querem a gente conectado 24 horas por dia. Então, não sei, cabe aí a discussão. Comentem embaixo o que vocês acham.